Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de Educação Física para as turmas do 7º ano. Eu sou a professora Ana Flávia e hoje nós vamos falar sobre esporte. Os esportes de invasão e o futebol americano. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando do fenômeno esportivo, que se manifestou na sociedade moderna em prol das necessidades humanas e sociais. O esporte acabou se instituindo socialmente e desenvolvendo multifacetas, sendo que existe uma peculiaridade fundamental que deve ser destacada. O esporte ele deve ser trabalhado em si mesmo. Então, as pessoas que praticam o esporte, ele deve ser feito o esporte pelo esporte, tendo a questão da inclusão social, de melhorar a saúde das pessoas, melhorar a socialização de todas as pessoas que praticam. Certo? Então, o fenômeno esportivo é uma instituição social que não deve ser considerada muito mais que um simples meio de inclusão social. Então, o fenômeno esportivo ele é muito mais do que uma inclusão social, ele traz inúmeros benefícios para aquelas pessoas que o praticam. Certo? Dentro do esporte, a gente tem os esportes coletivos, que são jogos oficializados e sua prática demanda a participação de 2 ou mais pessoas em oposição à equipe rival. Então, como o nome já diz, coletivo são esportes praticados por 2 ou mais pessoas, trabalhando a coletividade. Os esportes coletivos eles podem ser realizados de forma competitiva ou como atividade recreativa e de lazer. Então, esses esportes coletivos podem ser eles podem ser realizados numa competição oficial, ou então eles podem ser realizados num joguinho de final de semana entre amigos, como forma de atividade recreativa. O foco principal dos esportes coletivos é a tarefa em equipe. Então, coletivo, a gente está trabalhando o trabalho em equipe em si. A agilidade, a coordenação e a organização técnica e estratégica do jogo. Então, todas as pessoas que estão participando do esporte coletivo, eles vão ter que trabalhar em equipe para poder desenvolver estratégias para poder ganhar o jogo. Certo? Conforme as particularidades de cada modalidade, algumas outras qualidades e habilidades físicas são destacadas, como impulsão, precisão, força, destreza, entre outras. Certo? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração nos esportes coletivos. Dentro dos esportes coletivos, eles podem ser classificados sobre diversos critérios, como a quantidade de competidores, a relação com os companheiros da equipe, a interação com o adversário, o ambiente, o desempenho comparado e os objetivos táticos da ação. Então, são vários critérios que são utilizados nos esportes coletivos, certo? Dentro dos esportes coletivos, a gente tem os esportes de invasão, que são aqueles nos quais os competidores entram no setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua própria meta. Então, nos esportes de invasão, as equipes têm que ter o objetivo de atingir o campo adversário para poder pontuar e, da mesma maneira, ao mesmo tempo, eles têm que proteger a sua área, o seu campo, certo? Para assim conseguir ganhar o jogo. São exemplos de esportes coletivos de invasão: o handebol, basquete, futebol, rugby, futsal, hóquei, futebol americano e outros, certo? Então, dentro desses esportes coletivos de invasão, hoje a gente vai conhecer o futebol americano, ok? Então, o futebol americano, na sua forma atual, surgiu de uma série de 3 jogos entre Harvard e McGill em Montreal, em 1867. Então, o futebol americano, na forma atual, que é conhecido hoje,
ele surgiu em 1867. Esse esporte é baseado na força bruta de seus jogadores e nada tem a ver com o termo futebol que é utilizado no restante do mundo. Então, o futebol americano é totalmente diferente do futebol que a gente conhece aqui no Brasil, certo? O futebol que é conhecido em todo o mundo. É um esporte totalmente diferente do futebol tradicional que a gente conhece. No mesmo ano, foi promovida uma sequência de 3 jogos entre Harvard e Yale, de um esporte que misturava regras do rugby com regras do futebol inventado na Europa. Então, o futebol americano ele é uma variação do rugby. Na criação do futebol americano, eles pegaram várias regras do rugby e adaptaram para criar esse novo esporte. O futebol americano recebeu o nome de futebol nos Estados Unidos, que é uma nomenclatura muito influenciada pelo futebol europeu que havia chegado ao país nessa época. Então, a nomenclatura de futebol, teve influência no futebol europeu. Ok? No restante do mundo, o esporte é conhecido como futebol americano. E hoje a diferença para o rugby é muito evidente, não restando mais dúvidas. Então, como o futebol americano ele surgiu do rugby, antes de existirem as regras atuais, ele tinha uma semelhança maior. Hoje são esportes totalmente diferentes um do outro, certo? É um esporte que se baseia na velocidade, na agilidade, na força bruta e na capacidade tática de seus jogadores. Então, é um jogo que requer muita velocidade do jogador, muita agilidade, pensamentos rápidos para poder realizar as ações e também é baseado na força bruta dos seus jogadores, que tem que desenvolver uma capacidade tática para poder realizar um bom jogo. Os jogadores trabalham em equipe empurrando os jogadores adversários, bloqueando ou perseguindo para que a bola possa avançar pelo território até a zona de pontuação. Então, no decorrer do jogo, no decorrer da partida, os jogadores vão se empurrando, vão bloqueando e vão perseguindo os adversários para poder avançar até o território do adversário e conseguir a pontuação. Os times devem somar o máximo de pontos possíveis no jogo, sendo que a jogada mais valiosa é a penetração na end zone, o fundo de campo do adversário. Então, lá nos 2 campos do jogo de futebol americano, tem essa zona que é chamada end zone, que ela é a zona que consiste na maior pontuação do jogo, na pontuação mais valiosa do jogo. Que essa jogada possui o nome mundial famoso de touchdown. Então, o time conseguiu fazer o touchdown, chegar até a zona do adversário, até o final da zona do adversário, então ele vai conseguir uma pontuação maior. Nos Estados Unidos, o futebol americano é o esporte mais popular. Vários times ou franquias disputam a competição nacional chamada de National Football League, ou simplesmente NFL. A grande final dessa competição é chamada de Super Bowl, em um jogo que é disputado em uma cidade pré-determinada. Então, o Super Bowl é um grande evento no calendário esportivo, envolvendo show de artistas consagrados e exibição de esportes das principais produções cinematográficas para o próximo verão. Então, nessa competição, o país praticamente ele para, como se fosse a Copa do Mundo aqui para a gente. Ele para poder assistir a final do Super Bowl, que são os 2 times que saíram melhor na competição. O Super Bowl foi criado em 1969 pelo bilionário texano Lamar Hunt e teve como primeiro campeão o Green Bay Packers.
Atualmente, o jogo é transmitido ao vivo em mais de 180 países. E esse evento ganhou uma enorme popularidade. Então, a gente percebe que é um evento muito grande, que abrange vários países e que faz um grande sucesso lá nos Estados Unidos. Então, como eu disse, o Super Bowl é semelhante a uma final de Copa do Mundo para nós brasileiros. Vocês sabem que é uma final de Copa do Mundo praticamente para o país, né? Principalmente quando a nossa seleção vai jogar. Então, lá o Super Bowl é semelhante à final da Copa do Mundo. É praticamente feriado nacional, onde o país para e acompanha não só o evento, mas toda a estrutura de entretenimento que é oferecida. Para a gente ter uma ideia da grandeza da final do futebol americano e desse evento nos Estados Unidos, eu vou falar alguns fatos que acontecem na final do Super Bowl. Em 2015, o Super Bowl foi o programa de televisão mais assistido do ano, com 112,2 milhões de telespectadores. Então é muita gente, né? 112 milhões de telespectadores. Para quem pensa que o futebol americano é esporte de homem, saiba que as mulheres representam 46,8% do público. Então as mulheres também participam em grande quantidade desse evento. A gente percebe que é um evento enorme, que para praticamente o país e que vai desde homens, mulheres, crianças. Então, ele abrange todas as pessoas. Muitos músicos ficam aguardando ansiosos a divulgação de quem será a celebridade que irá fazer o show do intervalo. E sempre são cantores ou bandas muito famosas. Entre eles já passaram por lá Madonna, Katy Perry, Bruno Mars, Beyoncé e entre outros. Para a gente ter uma noção, uma propaganda de 30 segundos exibida durante o Super Bowl 50, por exemplo, chegou a custar 5 milhões, dado da NBC Sports. Se convertermos o valor do dólar na cotação atual, daria mais de 20 milhões de reais por 30 segundos de propaganda. Então, a gente percebe também que envolve muito dinheiro, envolve muita questão financeira. E essas propagandas são tão legais que elas fazem um show por si só. São criativas e se tornam assunto de bate-papo no dia seguinte ao Super Bowl, sendo comum discutir qual a melhor propaganda do jogo. Então, a gente percebe que é um evento muito grande, que envolve vários fatores, não só o futebol americano. Então, envolve propaganda, envolve criatividade, envolve a participação de todas as pessoas. Então, é um evento muito interessante. No fim de semana do Super Bowl, realizado em 2008, o evento movimentou cerca de 500 milhões de dólares. Então, o Super Bowl ele vai além de uma apresentação musical no intervalo da partida. Envolve a semana de eventos relacionados ao esporte durante a semana que o antecede. Acontece o NFL Experience, um parque interativo onde o futebol americano que recebe fãs do esporte. Sobre o futebol americano que recebe fãs do esporte. Então, a gente percebe que é um evento que movimenta, como eu já falei, que movimenta todo o país, certo? Enfim, durante a semana na cidade escolhida como sede é movimentada pelos setores relacionados ao entretenimento e ao turismo. Então, a cidade que foi escolhida para ser a sede do Super Bowl, durante uma semana ela vai ficar movimentada com assuntos, setores relacionados ao entretenimento, para entreter as pessoas, e ao turismo também, certo? Então, eu vou mostrar um videozinho a vocês sobre o que é o Super Bowl. É o maior evento esportivo do país, atrai milhões de fãs, os ingressos são caríssimos e o dia do jogo é considerado feriado nacional. Se você pensou na Copa do Mundo, pensou errado.
Estamos falando do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano. Desde 1967, todos os anos, num domingo de fevereiro, os vencedores de 2 ligas se enfrentam nesta partida, que é um evento à parte. Para se ter uma ideia, o Super Bowl é a segunda data de maior consumo de comida nos Estados Unidos, só superado pelo Dia de Ação de Graças. É também a maior audiência do ano na TV americana, o que resulta em comerciais caríssimos que custam cerca de 4,5 milhões de dólares por 30 segundos. E se você não liga para o futebol, há sempre um show no intervalo. Madonna, Rolling Stones, Michael Jackson, Paul McCartney e Beyoncé já se apresentaram. Bem diferente da Copa, né? Então, pessoal, a gente percebe que é um evento muito grande e mesmo que você não goste do futebol americano, tem outras atrações que você com certeza vai gostar, certo? Então, isso foi um pouco da história de como é o futebol americano, para a gente ter uma noção de como é esse esporte, tá? Então, agora, atenção para o roteiro de estudo. Como eu sempre falo, como eu sempre lembro vocês, prestem atenção no texto de apoio que está na descrição desse vídeo. No texto de apoio, vai ter o texto de apoio, a atividade escrita que vocês vão realizar, a pesquisa e a atividade prática. Então, é importante que vocês realizem todas as atividades propostas para ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto que a gente acabou de ver, certo? Lembrem de mandar a foto para seus professores das atividades que vocês fizeram, tudo direitinho, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.